Mais uma vez estamos aqui com muita alegria para mais um programa. E eu gostaria de apresentar aos nossos debatedores de hoje a Antônia Marisa Canton, foi minha aluna e orientanda de doutorado e aluna de graduação na Anhembi Morumbi. Ela possui graduação em magistério pelo Instituto de Educação Caetano de Campos, administração hoteleira pelo Serviço Nacional de Comércio, ciência da comunicação pela Universidade de São Paulo, também pelo método educacional da Universidade de Nova York, Universidade em 1998. Diretora titular da Canton Eventos e Cultura, tem experiência na área de turismo, atuando principalmente nos setores, no terceiro setor, na ação política, socioeconômica e principalmente em eventos de lazer, que foi a área que ela mais se destacou. É minha colega na Academia Brasileira de Eventos e Turismo e foi minha orientanda de doutorado na Escola de Comunicações de Ares, onde possui também o título de mestre. A Marlene Matias foi minha aluna de graduação, é graduada em turismo pelo Centro Universitário Ibero-Americano, 1981, mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tive a honra de participar da sua banca. Atualmente é professora assistente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professora da Universidade São Judas Tadeu. Portanto, temos duas uma larga experiência, não só na formação, como na atuação profissional em eventos e turismo. Como a nossa live de hoje é focada em eventos, eu gostaria de fazer uma primeira provocação às duas, perguntando o setor de eventos, nesse período da Covid-19, dessa pandemia que nos trouxe muitos aborrecimentos e, acima de tudo, uma recessão econômica gigantesca. Então, a recuperação, na minha opinião, e eu gostaria de ouvir de vocês, seria não tão lenta quanto outros segmentos do turismo, mas em se tratando de reunião de pessoas, e já que nesse período se evita a aproximação das pessoas, então, nesse período, praticamente, acredito eu que tenha sido rigorosamente zero a atividade de eventos, a não ser aquelas que passaram a ser por online, como nós estamos fazendo agora. Então, os eventos, as feiras, nem pensar até agora, em razão, todas foram canceladas, em razão do presencial, do público. Congressos, eventualmente, começam. Ontem houve uma tentativa de congresso,
com a participação de vários oradores, tá? Na área de turismo. Convenções têm sido frequentes, sempre por online, por lives. Então, eu perguntaria, de início, quais são as perspectivas, ainda nesse período, de se retomar com os cuidados e os protocolos que, evidentemente, foram colocados pela OMT e pela OMS, principalmente, e regulados, eventualmente, em cada país, respectivamente, com os protocolos do Ministério e as representações dos setores de turismo. Tá? Então, essa é a primeira pergunta. Eu gostaria de começar pela Marisa, e depois, em seguida, a Marlene. Eventualmente, eu posso fazer uma ou outra pergunta no decorrer da exposição das nossas duas entrevistadas. Por favor, Marisa. Em primeiro lugar, é um prazer, Mário Beni, professor Mário Beni, no qual perguntei, a Marlene também foi aluna, ele falou, sim, aí eu falei a ele, qual é a questão de estar num expoente aí, ou numa posição, felizmente, de doutorado, de mestrado, que não quer passar pelo nome do professor Mário Beni. Então, professor, é um prazer, agradeço o convite, e me sinto extremamente lisonjeada de estar aqui. Muito feliz, podendo trocar umas ideias e também debater assuntos pertinentes ao setor, e também junto com a Marlene Martins, querida amiga, e junto com a jornada do setor, e eu tenho muita admiração pelo trabalho da Marlene, que sempre foi muito focado, muito sério e muito levado à área de educação, trazendo sempre a moçada para junto do mercado e junto da nossa muito importante. Sim, dele. Eu vou falar um pouco assim, em termos assim, de um panorama mais, talvez, geral, com relação a esse assunto. A minha geração, a minha experiência, tem aquele contato sempre com a experiência da convivência com a marca, com o posicionamento da marca no evento, em que o participante pudesse emocionalmente absorver todas as emoções e tudo aquilo que poderia promover no evento, né, trazê-lo, realmente cativar o participante ao evento. Isso em termos de eventos mais técnicos científicos, enfim, saímos vendendo ideia, conhecimento, pessoas, marcas, e etc. E promovendo o tal de network, aproximação. Então, é diferente, um pouquinho mais diferente também, como eram realizados. Eu digo porque eu acho que jamais nós teremos uma prova completa com o modelo antes instituído, até então instituído, que eram os eventos de lazer, né, entretenimento, e as atividades culturais, desde visitas a museus, e a ópera, a shows, mas que todas as dinâmicas, os eventos, o Lollapalooza, o Rio, toda essa magnitude da abrangência dos eventos, nunca mais teve como antes. Eu acho que a questão é o seguinte, essa demanda, essa questão que em relação à pandemia, a pandemia trouxe um novo comportamento social de uma forma geral. Houve uma redução, né, de costumes, do consumo, independente dos eventos, do turismo, de qualquer outra atividade. Essa revisão fez com que também, e a gente tem assim, muita dificuldade, às vezes, de mudança. Tem sempre o ser humano que aponta para destituir e de novo nova forma. É mais fácil ir mudando, né? E trazendo algumas inovações, algumas
aspectos criativos, mas não existe um desmonte de uma realidade. Hoje, estamos constitutivos. Houve um desmontar de tudo para recomeçar de novo. Obviamente, que muitas questões que já estão sendo acumuladas do ponto de vista de gestão, de articulação, elas serão reconduzidas a um novo sistema, um sistema realmente digital. Até então, algumas questões digitais já estavam inseridas no contexto dos eventos, né? Às vezes, uma inscrição online, um pagamento, uma atividade em grupo, né? Setorizando alguma parte do evento, mas hoje se tornou uma exceção, uma complementação, ela vai ser a grande e as empresas fazem uma reciclagem de disposição que diz o seguinte, do então, qual é o problema da organização? Que era a grande cuidado, o elemento de foco maior das empresas, hoje o foco maior é qual é a estratégia, porque muda totalmente o meio, a forma de realmente conduzir as pessoas ao evento. Eu não sei se pararia por aqui, passava a palavra para a Marlene, porque eu acho que outras questões virão, alguns dados eu até trouxe, fiz algumas anotações da Brafesta, que é uma empresa brasileira, organizadora de festas, especialmente de casamento, começou festas mesmo, né? Coquetéis, e começou com casamento e abrangeu mais festas. Não entra no mérito de muitos efeitos corporativos ou técnicos, científicos, ela é específica. Mas, de qualquer forma, é uma associação que produz muita pesquisa, tem um setor lá muito focado em questionamentos e levantamentos e para poder extrapolar e trazer para o mercado algumas orientações que são fundamentais. E algumas questões também que são relevantes, que eu vou deixar para colocar um pouquinho mais à frente, que diz respeito, inclusive, a essa sua colocação, Mário, dos eventos corporativos, convenções, dos congressos, porque, com certeza, se por um lado onde vamos trabalhar o problema das emoções, do deslumbre, que era assim um foco muito importante para o setor de eventos, na conquista do seu público e da obtenção dos bons resultados, hoje nós temos aí um outro fato fundamental. Com os eventos digitais, nós teremos maior número de público, produção em menor tempo, quer dizer, se produz um evento, uma empresa pode ser muito mais produtiva, produzindo mais eventos em menor tempo e com maior número de público. Então, se por um lado nós vamos ter questões de dificuldade, nós estamos também trabalhando com elementos extremamente positivos e aliados ao setor. Então, vamos deixar aí para perguntas mais para frente, passo a palavra aí, volto a você, tá? Marlene. Oi. Tudo bem? Tudo. Qual é a tua visão desse cenário que nós estamos experimentando com o Covid-19 e qual é o impacto, na sua perspectiva, na sua avaliação, que isso atingiu os eventos em todos os seus segmentos? Bom, primeiro, obrigado pelo convite para poder estar falando de eventos. Eu acho que nós estamos passando por uma situação inusitada, que a gente nunca tinha passado isso antes, e que causou, não só para nós, né, da área de eventos, mas para todas as áreas, um impacto muito grande, porque nós tivemos que, por exemplo, na área de eventos, praticamente eventos de todas os segmentos foram cancelados, até a gente, como se diz, aprender a lidar com a situação e começar a pensar como sair dessa. Então, em relação a 19, lógico que 2020 a gente não pode nem fazer comparação, porque 2019 tudo correu normalmente. 2020 a gente teve, vamos dizer assim,
o susto, né, da pandemia em março, e aí todo mundo achou que talvez fosse uma coisa que passasse rapidamente, então começou a adiar os eventos para o segundo semestre, ou, quando não conseguia a data, primeiro semestre de 21. E aí o que acontece? A pandemia foi prolongando e algumas datas já do segundo semestre, que já tinha sido remanejada, já foi para 21. Então, a gente está com um impacto muito grande, vamos dizer assim, em termos dos acontecimentos, e agora, mesmo a gente, vamos pensar assim, começar a voltar a organizar evento, lógico que, inclusive a Marisa falou, o senhor falou, a gente tem uma série de protocolos que foram colocados pela OMS, pela OMT. Nós tivemos aqui no nosso estado de São Paulo, aqui no Brasil, os protocolos dos diversos segmentos de turismo, e que eu acho que foi uma coisa que essa colocação dos protocolos dos diversos segmentos, e que depois eles se entenderam que eles tinham que conversar, que não era o evento corporativo, o evento social, o evento cultural. Então, eles sentaram, refizeram e apresentaram um protocolo único para o segmento inteiro e realçando as características de cada um. Lógico que cada evento tem a sua característica. Então, eu acredito que todo mundo está aprendendo. Então, nós vamos aprendendo aos poucos, não depende só de nós dependemos dos organismos da saúde, deles responderem para a gente, estamos aptos não estamos aptos a fazer tal coisa. E também uma coisa que a Marisa colocou, que e o senhor também, que eu concordo plenamente, nós começamos a utilizar mais o virtual, que teve um crescimento muito grande aqui nesse primeiro semestre, né, de 2020, ao passo que o ano passado, um exemplo, vamos supor, a gente teve 1.000 eventos virtual, esse ano nós já tivemos mais de 2.000. Então, teve um crescimento de mais de 100%, muito mais que isso. Então, a gente começou a aprender a lidar com as redes sociais, que a gente não fazia isso muito bem. E também, eu acho que uma outra coisa que eu acho que pode acontecer futuramente é essa mescla. Você fazer uma parte do evento virtual e uma parte presencial, que o pessoal está chamando dos eventos híbridos. Eu acho que o nosso segmento está indo por aí. E, lógico, o diálogo que vai ser necessário entre todos os segmentos da área de eventos, do setor de eventos, para a gente poder estar, vamos dizer assim, trabalhando numa direção única e, principalmente, prezando pelo bem-estar das pessoas, dos trabalhadores que estão no evento e dos participantes que vão para o evento, que é muito importante. A gente tem que pensar nisso em primeiro lugar. Ok? Marisa, a virtualização dos eventos não desumaniza o encontro, o momento? Ouviu, Marisa? O fato Desculpe, não, eu perguntei a você se a virtualização dos eventos Sim. não tiraria o mérito. Não tiraria a perspectiva do encontro. Né? Eu acho que, a não ser que se aperfeiçoe muito a questão das técnicas e das plataformas virtuais, há um processo de desumanização que as pessoas não sentem efetivamente o contato presencial, o calor, o entusiasmo. Fica uma coisa assim, como pastosa, como se fosse um cinema ou, eventualmente, a televisão. Quer dizer, o evento que é o momento do encontro, que é o momento
da discussão, do debate. Como é que fica? Quer dizer, principalmente os congressos, as convenções, né? E as feiras, então, não sei como, porque vai pegar uma câmera de televisão, mostrar os estandes, mas quem vai investir para, eventualmente, até pode mostrar com mais detalhes, com mais técnicas, né? Isso com relação a feiras. Então, eu queria que você desse uma panorâmica sobre esse sentimento humano que se perde ao se fazer um evento online, como nós estamos fazendo agora nesse diálogo. Mário, eu acho que se nós levarmos em consideração que temos esse aspecto é realmente o mais importante, porque ela sempre foi o mais relevante e assim um dos mais relevantes na hora da organização de um evento, lidar com a parte do deslumbre, com a parte realmente da emocional que o evento poderia proporcionar, a oportunidade de troca, de experiências, da interatividade, que a gente pudesse explicar todos os sentimentos de vindos do participante, quer saboreando, quer testando um produto, quer vendo as pessoas, sentindo o clima. Então, é aquele evento que se levaria para casa e nunca mais esquecer. Aliás, eu já vou colocar do outro e dizer o que eu acho nesse aspecto da balança do positivo de um, do positivo do outro, e o que vai finalizar esse novo caminho. Mas até me ocorreu agora contar assim, muito rapidamente, que eu sempre colocava, e quem tiver algum aluno assistindo, aluna, de anos passados, mas foi sempre um exemplo que eu sempre resgatava e trazia para a sala de aula, porque me deixou assim, exemplo, nunca mais deu para esquecer. Exemplos no qual eu fui como a simples participante, ver o evento, que foi o lançamento da Peugeot aqui no Brasil, que foi no Museu da Casa Brasileira. Foi uma coisa tão impressionante, porque o tempo todo era um apelo emocional incrível, desde tudo, da porta, da recepção, das meninas, do toalete, da forma de servir, das bandejas, da instrução da pessoa que mostrava os carros, a forma como falava, a forma como foi envolvido o evento. Teve fundo musical do Jô Soares, 11 horas, aquele famoso Jô Soares, 11 horas, que era maravilhoso. Então, eu fico imaginando, cadê aquele evento? Nunca mais, porque era uma aglomeração assim, incrível, entendeu? E todo mundo com licença, e todo mundo querendo estar e vendo quem estava. Então, ver quem está e saber contatar e ver as pessoas e ver a alegria, maravilhoso. Ir no seu próprio balcão, pegar sua bebida, né, pessoal, e tomar. Então, aquele apelo do bar, que também é extremamente importante no evento. Bom, vai ser muito difícil, mesmo nos eventos híbridos. Eu acho que vai ser menos pessoas, quer dizer, não dá para ser todo mundo junto. Então, não vai ter mais aglomeração. Mesmo híbridos, não vai. E a aglomeração tinha o calor mínimo para passar. Era interessante. Quanto mais gente, o resultado foi sentido, né, percebido e sentido no próprio participante. Bem, disputar uma vaga é uma coisa muito importante. Isso também já não vai acontecer mais. Por outro lado, eu acho que esse caminho da pandemia, agora é pandemia, e a pandemia resultou quase que num corte meio rápido e meio trágico. Paramos, agora estamos retomando, discutindo protocolos, e o protocolo também tem algo muito positivo, porque está fazendo com que todos os setores que davam atividade e eventos estejam se trocando ideias, se falando. Nesse falar, eu acho que muita solução, que até então não foi encontrada como um resultado positivo para a realização de um evento, vai ser encontrada. Então, tem um positivo de se falar, de se aproximar. Talvez a tragédia também se aproxime. Então, agora, essa situação ela já vem acontecendo ao longo dos anos, só que de uma forma muito tênue.
né? Como coloquei na primeira fala, nas inscrições, fez uma emissão de certificado, até já nos eventos que estavam fazendo isso, enfim, palestras que ficavam no sistema durante algum tempo, para quem se inscreveu poder rever alguma coisa. Então, de uma forma tênue, já vinha, nós estávamos já carecendo para o mundo digital. Só que agora, ou não vai acontecer. Então, nós temos que realmente estar preparados para isso. E o que eu tenho bem visto, que eu acabei de trazer aqui, é que essa forma de participação no evento tem muitas possibilidades, né? Você criar uma página customizada, onde quem está organizando pode ter um cadastro muito mais minucioso sobre o cliente, proporcionar encontros futuros de pequenos grupos de interesse, quer dizer, demanda também um fator positivo, que eu acho que é um outro olhar que nós temos que ter, que talvez o setor venha a ser muito favorecido com essa proposta digital, porque vai demandar uma série de resultados, de recursos que até então nós não tínhamos, né? Então, por exemplo, o pós-evento, que você, às vezes, fazia a sua pesquisa em termos de participante, em alguns que respondiam à pesquisa, outros não respondiam, às vezes era interativa durante a própria palestra, mas ainda era tudo muito tênue. Hoje, com as plataformas, com outras facilidades, né, você consegue ter um resultado de pesquisa de interesse e de identificação por grupos, que é muito importante, que pode demandar outros eventos aproveitando essas mesmas demandas de interesse, de propostas, de sugestões e etc. Então, eu acho que esse teletrabalho ele veio para ficar. E essa desconstrução, eu vejo como um fato positivo. Você descontrói, recria novas estratégias, e com isso nós podemos estar inovando e trazendo benefícios jamais vistos. E se a gente tivesse acomodado, ou talvez caminhando tão devagar, a gente não conseguisse, né? Eu tenho aqui da Abrafesta, que eu comentei. A Abrafesta aponta que, em 2019, os eventos corporativos movimentaram 250 milhões no país, mas que a possibilidade hoje de projeção, que foi de uma pesquisa feita no impacto da pandemia de coronavírus nos pequenos negócios, que é uma pesquisa agora recente pela Sebrae, Fundação Getúlio Vargas, que o faturamento deve aumentar em 73%. Eu acho assim, quer dizer, isso é uma pesquisa que eu li recentemente, anotei, eu achei, eu já estava otimista, mas agora eu fiquei assim, puxando um pouco muito. A Abrafesta tem realmente setor de produto muito forte. Quando coloca o nome do lugar e essas coisas, a gente fica também meio querendo acreditar, né? Esperamos que estejam realmente com os indicativos corretos. E essa hora de renovação, embora o cenário esteja muito incerto, essa experiência que se está se proporcionando, uma experiência online, eu acho que ela traz, tanto que hoje temos muitas empresas investindo, né? Empresas especializadas para se tornarem, são, né, verdadeiros fornecedores de serviços para as empresas de eventos, proporcionando essa interatividade e esse alcance que se espera nessa era digital, né? As empresas, em média, também existe uma projeção de que elas possam estar fazendo 20% em termos de possibilidade de produtividade, não de alcance de mercado, que depende da oscilação, que, muito pelo contrário, nós sabemos que nós estamos com essa oscilação aí no campo econômico muito ruim para as empresas. Então, aí já é uma outra discussão, né? Se eles estariam dispostos a investir na mídia, eventos, que até então investiu muito, né? Hoje, desde o pequeno industrial, o pequeno empresário, o grande industrial, o grande empresário, ele via o evento como uma grande mídia, como uma grande forma de potencializar o seu negócio.
Mas essa questão é uma outra questão que precisamos ver, porque eles também estão fazendo uma retração econômica muito grande. Mas se isso não fosse, se fosse em condições normais, a possibilidade de eles atingirem um público, e tanto o público potencial que poderia vir a consumir o seu produto, como aquele que já consome, fidelizando os seus produtos, é muito maior através, eu acredito, no mundo digital. Não só pela quantidade, mas pelas oportunidades e possibilidades das invariáveis de possibilidades de aproximação do consumidor, do participante do produto ou na proposta do evento final. Bom, Marlene, o que você diria da redução do envolvimento social no evento, o encontro emocional, a interação intelectual, o conteúdo mais condensado, adaptado, recriado, reinventado, participação seletiva em razão das limitações de imagem, de áudio. E o que você me diria, ao final, sobre as festas comemorativas? Então, o caso do casamento fechou a maior, eu soube, não sei se fechou definitivamente, mas pelo menos nesse período da coronavírus está fechado. O que eu soube que era definitivo o encerramento das atividades daquele maior buffet de São Paulo, que eu esqueci o nome agora, na Avenida Angélica. E também, aí, no caso de casamentos, aniversário, homenagens, haverá uma retração, considerando todas essas variáveis, nos investimentos sobre eventos? Bom, começando pela parte de comunicação, de conteúdo, de emocional, acho que a Marisa colocou muito bem, né, que a gente... Falou. Sobre o chegar nos eventos, conversar com a pessoa, cumprimentar a pessoa, o famoso B2B que a gente tem, né, que a gente precisa disso, e que atualmente nós temos que ter muita cautela com esse tipo de evento, porque como nós sempre tivemos esse costume da aproximação, então, o retorno dos eventos, nós vamos ter que pensar muito sobre isso, porque a nossa tendência é chegar, cumprimentar, ou abraçar quando a gente conhece, e isso a gente vai ter que ter um certo controle, manter as distâncias. Então, eu acho que esse do emocional, tudo, da socialização, nós ainda vamos levar um tempo para recuperar esse tipo de coisa. E que tem interferência no evento, porque as pessoas gostam de ir no evento para conversar, ideias. No virtual, a gente está aprendendo. Então, conteúdo, a gente está aprendendo a passar esse conteúdo, aliás, não só nos eventos, mas mesmo na faculdade, né, que a gente está fazendo aulas virtuais, então a gente tem que aprender a lidar com isso. As informações, então como é que você vai passar essas informações, como você vai orientar. Temos limitação? Eu acho que não vou nem falar de eventos, agora eu já vou falar da vida universitária. Nós temos, porque assim, eu particularmente, não vou falar de todos, mas eu falo meu caso, eu tenho alunos que têm problema com sinal de internet. E aí ele fica, às vezes, sem conseguir entrar, sem conseguir o conteúdo, aí a gente depois retoma a conversa. Então, isso pode acontecer com eventos também, no virtual, se as pessoas estiverem distantes, porque a gente sabe que o Brasil, não vou falar nem no mundo, mas o Brasil é muito grande, e não é todo lugar que nós temos internet, não é todo lugar que nós temos sinal para isso. Então, algumas pessoas serão atingidas vamos dizer assim, por esses eventos virtuais, ao passo que outras terão dificuldade para acessar, ter acesso a esses conteúdos.
E a gente está vendo aqui hoje, no nosso dia a dia, o pessoal com as aulas virtuais, a maioria não tem, às vezes, o sinal, ou não tem aparelho que tenha condições, ou possa pagar uma internet, alguma coisa. Então, tudo isso interfere. Outra coisa que eu acho que a Marisa falou super legal foi com relação a informações que a gente, por exemplo, no evento presencial, às vezes, dos participantes, tanto dos expositores ou dos palestrantes e tudo, são informações que no virtual a gente pode estar conseguindo um maior número de dados, porque a gente sabe que existe essa ferramenta para fazer o registro desses dados e que depois, concordo plenamente com a Marisa também, você trabalhar em pequenos grupos, trocando ideia, passando conteúdos e tudo. Aí, depois, você me perguntou sobre... Era a Não, eu fiz algumas perguntas gerais para que você pudesse, né, pudesse discorrer, mas eu também... Não, eu acho que assim... sobre o condensamento, eventual condensamento, adaptação, recriação. Tá. Acho que assim, a gente está reaprendendo, que é uma recriação. Então, nós vamos ter que aprender a trabalhar. Vamos supor que se essa pandemia, espero que não, mas por um determinado tempo até a gente ter assim, está apto a trabalhar como era antes. Então, nós vamos ter que repensar, vamos ter que recriar, trabalhar dentro dessas normas de protocolo. Então, isso é muito importante. Vamos ter que nos adequar, inclusive sobre as festas, festa de casamento, não só de casamento, mas a maioria delas foram, tiveram N casamentos que foram adiados, inclusive a Maria foi lá para a festa. Festas que foram adiadas, teve casos de casamento virtual, cada um no seu lugar, e depois a festa disse que vai ficar para depois. Então, eu fiquei assim, abismada, que eu vi um casamento virtual. A menina lá na casa dela, o menino na casa dele, fizeram o casamento, não sei como foi feito judicialmente ali e tal, a coisa, e depois eles disseram, tiveram os convidados, vamos dizer assim, virtuais, e eles disseram, olha, quando der, nós vamos fazer a festa, que aí nós vamos ver todo mundo. E só que eu acho que eles foram ajuizados, porque a gente tem aquelas pessoas que, entre aspas, eu chamo de irresponsável, que têm feito as suas festas, vamos dizer assim, não regularmente. Então, aquelas festas que não poderia ter sido feita e que acabam fazendo, acontecendo as aglomerações, e com isso eu acho que a gente só vai levar mais tempo para poder chegar, vamos dizer assim, num ponto que seja bom para todo mundo. E recriar, eu acho que é bom para a gente aprender, e também eu acho que para a gente, vamos dizer assim, ter novas formas de trabalho, porque eu acho que tudo a gente tira um aprendizado. Eu acho que não é para a gente, isso é ruim, isso foi ruim, e ficar no ruim. Não, é um aprendizado. Então, como nós vamos sair disso? A gente já tem que ir tentando. Então, já arranjamos formas de fazer, já arranjamos virtual, você pode reunir 10 pessoas, um grupo, você tem que ter X tipo de coisa, como a gente está vendo também na Europa, que os eventos já estão voltando. Então, está acontecendo feira na China, está acontecendo feira na Coreia, a Alemanha colocou protocolos para voltar os concertos musicais nos teatros. Então, mas ela colocou um certo distanciamento, uma certa regra e tudo. Então, eu acho que é um aprendizado até a gente poder voltar, vamos supor, não preciso mais ficar 2 metros longe da pessoa que está do meu lado. Ok, então isso é ótimo, nós vamos voltar numa coisa que a gente já fazia. Mas enquanto não dá, a gente vai ter que fazer esse tipo de coisa. Igual a gente tem Professora. Visto. Oi. Mariane, deixa eu te perguntar, e sobre os eventos históricos, eventos cívicos,
e você, inclusive, trabalhou bem na sua tese de doutorado, né, os históricos, basicamente. Como é que você vê isso? Olha, teve um evento histórico que eu fiquei assim, esse ano, que foi a queda da Bastilha lá na França, né? Imagina uma comemoração sem ninguém. Então, e assim, teve um fato pitoresco até, que era não sei se era ministra, que chegou na frente do presidente, do Emmanuel Macron, sem máscara. Quando ela olhou para ele, que ele estava de máscara, ela saiu correndo. Falei, gente, o que deu? Ela simplesmente estava contra uma legislação, um protocolo do país. Então, são coisas que a gente fala, nossa, pode acontecer? Pode. Outra coisa do evento religioso de São Francisco de Assis, lá na Itália, lá em Assis. Todo ano eles têm um concerto para arrecadar fundos, tal, no dia, se não me engano, acho que é no dia de São Francisco de Assis. E este ano, gente, só tinha o padre, uma outra pessoa, e não sei quem lá, o organizador, e o Gianni Morandi cantou para aquela praça inteirinha, sem ninguém. Porque eles falaram para ele, vamos cancelar. Ele falou, não, vai ter o evento. Você foi lá, fez a banda dele todinha de máscara, todo mundo arrumado, e no final, quando eles foram ver as contribuições, até ele ficou pasmado, porque eles conseguiram 1,5 milhão de euros de contribuição só naquele show dele ali. Então, eu acho que são coisas que ou a gente trabalha sem público, ou a gente faz o virtual, então nós vamos ter que adequar. Aí, como o senhor falou da minha tese, que eu trabalhei com a Expo Universal. Então, este ano teria a Expo Universal em Dubai. E ela foi jogada para 21, vai pegar de outubro de 21, acho que a maio de 22. Então, eles adiaram até por assim. Os participantes, vários países que não estão podendo viajar, que não têm autorização para entrar. Então, tem uma série de coisas que não ia ser viável nesse ano. E eles ainda não pensaram no protocolo para 21, para outubro de 21. Eles fizeram a transferência, o adiamento, e eles estão esperando para ver como fica, até para, vamos dizer assim, o que nós vamos fazer, como que vão ser as regras, quem vai poder vir, quem não vai poder vir, porque alguns países não estão podendo entrar no outro, então tem uma série de senões. Então, isso pode interferir. E a mesma coisa no nosso caso, aqui em São Paulo, que teve Carnaval e Réveillon adiado. O Réveillon, eu fico até quieta, que quem quiser pode até fazer um Réveillon, cada um na sua casa, você faz a queima de fogos, você faz um show legal, traz isso para todo mundo. Agora, o Carnaval não dá. O Carnaval não dá, porque você tem que fazer todo o preparo. Você vai ter que ter trabalhadores em grupo trabalhando, e que esse ano não daria para fazer isso. Então, eles estão falando em maio, mas eu acho que maio também não vai dar. Então... Professora, falando em adaptação de eventos, eu estou em Santa Catarina, faz 5 meses que eu estou de molho aqui cuidando da minha mãe, então eu tive a oportunidade de presenciar essa adaptação de festas extremamente tradicionais aqui. Eu estou no município que faz parte da Grande Florianópolis, e aqui as tradições portuguesas são muito fortes, como, por exemplo, a festa do Divino Espírito Santo, ela é muito forte, tem a corte da família real, não pôde ter nada esse ano. O que aconteceu? O padre saiu em cima de um caminhão, com as bandeiras do Divino, passou de rua por rua para celebrar aquele momento. Na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, tem a procissão do Senhor Morto, aquela coisa arada toda, também não pôde ter. O padre também veio para a rua, passou de rua em rua da comunidade, olha que o bairro aqui é grande, e foram feitas essas adaptações. E todo mundo, eu acho que as pessoas, pelo menos aqui no meu entorno, ficaram muito mais emocionadas, muito mais tocadas
do que se tivessem ido na igreja propriamente dita. Porque a gente até comentou, é a primeira vez na vida que a gente vê todo o cortejo, né, saindo e passando na porta das nossas casas, quando normalmente é a gente que vai até eles. Então, assim, são mudanças bem significativas. Então, olha, Pode falar. Teve uma também, que não me engano, foi no Corpus Christi, agora em junho, lá na Bahia. O padre falou assim: eles não podem, peraí, subiu no trio elétrico, já foi ele. Exato. Uma outra adaptação que a gente tem visto, e eu estou batendo palmas, é o nosso professor, que agora virou entrevistador, né? Se adaptando a essa situação. E a vocês também, que estão sendo entrevistados por ele. Normalmente a gente vê o contrário, é o Mário Beni sendo entrevistado. E aqui é o contrário. Quando eu falo para as pessoas, olha, vocês serão entrevistados pelo Mário Beni. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu preciso fazer? Entendeu? Então, eu acredito que essa adaptação, o professor é um exemplo, que até nós chegarmos neste modelo de programa para ele participou de várias lives, e em cada live era uma plataforma diferente. Então, você tem que aprender a lidar com as plataformas, você tem que entender, e isso é algo que uma pessoa na idade do professor Mário, ele tem uma disposição incrível e se adapta. Tudo bem, eu estou ajudando, eu ajudo, tudo bem, mas ele é aberto a isso, ele está aberto a essas novidades, e isso é muito bom. Até nós, que temos sempre celular na mão, isso e aquilo, a gente se espanta sempre se espantou com a facilidade da meninada. Agora é a gente que está ali teclando e fazendo e trabalhando. Então, eu acho que essa questão da pandemia, né, essa mudança toda de comportamento, de trabalhar em casa, ela traz algo muito importante no meu ponto de vista. A hora que a gente puder chegar próximo, porque eu não acredito mais que vai haver essa história do abraço, do beijo, tão cedo. Então, eu acho que essa valorização desses momentos em conjunto, vendo outras pessoas no mesmo ambiente, ela será muito maior e muito mais aproveitada e vivenciada pelas pessoas. A Gislene é minha assistente, para quem sabe, ela entrou aí, ela é responsável por toda a preparação técnica do YouTube e das minhas manifestações. Espero que ela dê continuidade a isso quando eu me for. Também turismóloga, trabalhou comigo sempre em todas as minhas produções, inclusive meus livros. Por isso, ela está aqui. Marisa, você tem algumas considerações ainda que queira fazer? Você que vive lá na GV, como é que você ainda está lá, dá aulas, teve uma experiência muito grande nessa questão dos eventos e em outras áreas do turismo. Lá na Fundação Getúlio Vargas, a questão da gestão. Então, eu até aproveito para ver como é que você vê a futura gestão de eventos dentro todas essas modificações, dentro de todas essas alterações e inovações que nós certamente teremos em função desses novos tempos, essa nova era que eu chamo uma de inovação. Não cabe mais o empreendedorismo,
cabe a inovação. Por favor, Marisa. Bem, na verdade, com relação à GV, no qual eu tive a oportunidade de ficar 20 anos, me aposentei pela Fundação Getúlio Vargas, eu trago de muito orgulho, e é um orgulho no qual eu acho que a nossa profissão, a nossa área tem que se orgulhar, é que uma escola que coloca assim, em pauta como uma das melhores do mundo na área de administração, ela adota para si, no seu currículo, né? E daí, porque eu fiquei 20 anos na escola, 2 disciplinas que vejam a importância do significado dessas disciplinas na parte empresarial, né? Que é a gestão de eventos, negócios e oportunidades empresariais e gestão de empreendimentos turísticos. Bem, a experiência que se deu através dessa disciplina, que infelizmente eu consegui adquirir nesses 20 anos, foi muito, muito interessante. Mas tudo isso, mais que interessante, foi profundo, foi importante, foi assim, coroando com chave de ouro aí aquilo que a gente já vem investindo por interesse, desde a faculdade em Morumbi, fazendo o curso de turismo na primeira turma. Mas o que acontece é o seguinte, e discutido isso entre professores da escola até hoje, que a gente tem um grupo, um WhatsApp, etc., você vê como as coisas mudaram. A gente se reunia no jantar uma vez por mês, em determinado lugar. Obviamente, faz um ano que existe jantar, faz pelo menos uns 10 meses, e nós estamos assim, nos reunindo e fazendo muita brincadeira, muito contato, todo mundo se descontraiu muito num grupo, né, de professores que no WhatsApp. E o que se discute, se fala que é o seguinte, e eu acredito que realmente, não é só na nossa área de turismo e de eventos, mas de uma forma geral, é que vai vencer as empresas que tiverem melhores estratégias digital assertivas. Então, não adianta. O problema da gestão é os planos, as planilhas, tudo isso foi digitalizado. Então, passou para a era digital. Mudou. O olhar hoje é outro. Então, como fazer aquilo, o resultado que anteriormente, eu não sei, porque eu não vou mais atuar na escola, em termos da graduação, porque me aposentei em 2017. Hoje, eu sinto muita vontade, mas quando surge algum projeto, me convidam, você tem um curso especial, que não foi nem muito bem testado, a não ser no ano passado, esse ano não houve nada. Então, eu estou, mas não estou. Estou junto com eles, mas estou, como todos os professores, um pouco afastado da área. Mas eu acredito que tem que ser feita uma revisão em toda a teoria técnica, a gestão em si, de todo e qualquer empresa. Por quê? Porque vamos ter que mudar as estratégias e rever as possibilidades. Quer dizer, aquele para e passo, a organização e método até então utilizado, talvez tenha que ser revisto por planos e plataformas muito mais ágeis e com resultados mais precisos, mais amplos e em menor prazo, mais amplo no sentido de atingir maior número de pessoas. Com certeza, eu acho que mudou a mentalidade. Né? Então, tem que ser revisto isso. Eu não sei, não teria condições nenhuma para ir além desta minha reflexão. Né? E com relação aos eventos propriamente ditos, que é a nossa área, eu acho que o grande trunfo dos eventos, eles eram experienciais, quer dizer, o importante era colocar, né, o participante em contato com a marca, testando, sentindo, ser envolvido emocionalmente por ela, e saindo de lá sabendo realmente quem pagou a conta. Quer dizer, quem é que está pagando a conta daquele evento, embora tenha tomado muito isso, comido muitas empadinhas, como se dizia antigamente, mas quem é que pagou a conta? Isso era muito importante. Eu acho que essa experiência do evento, ela tem que ser realmente revista, ela passa a ser uma experiência hoje online, né, em que quanto mais um evento proporcionar um tour virtual pelo evento, 3D, 360 graus, eu acho que essa parte toda virtual
e digital, ela vai se ampliar e vai se sofisticar, e vai tornar-se uma plataforma de transmissão de palestras, visando também como ter resolvido o network. Eu acho que isso vai acontecer cada vez mais de forma ampla, acentuada e com maior poder, né? E algumas empresas já estão se especializando nisso, para, inclusive, atuar como assessoria e consultoria para as empresas se atualizarem no novo cenário. Eu acho que é um cenário que não tem volta, com certeza não acredito que tenha volta, quando muitos chegaremos a ainda ter eventos híbridos, mas quase que para exercitar um exemplo, quer dizer, veja, está acontecendo e você está aqui. Então, você, o evento hoje, eu acho interessante, a Gislene estava colocando uma coisa que eu achei fantástica. Hoje, o evento vai ao participante, né? E não o participante ao evento. Quer dizer, o evento é construído e vai buscar, e vai divulgar, e vai captar e trazer, e vai ter uma possibilidade maior de participação, com certeza. Como toda fase de transição ainda é bem dolorosa, já tem as questões todas sanitárias, de protocolo, sustentabilidade, várias questões aí a serem discutidas, obviamente, mas, concluindo, eu acho que um ambiente altamente competitivo, obviamente, vai ter lugar e vai vencer as empresas, não é aquelas que sabem mais organizar, talvez, mas aquelas que têm melhores estratégias digital. Muito obrigado. Obrigada, Maria. Gislene, você está acompanhando aí? Tem alguma pergunta dos espectadores da live para que uma das debatedoras, a Marisa, ou eventualmente ela responda? Está chegando elogios aqui aos três, né? Ois e parabéns pelas lives. E tem uma pergunta aqui, a pessoa quer saber como fica a situação, e é bastante complicado e bastante pertinente a questão, como fica a questão de quem faz os serviços de garçom, de bar. Como fica a situação desse pessoal nos eventos? Agora que está nessa mudança aí para o virtual, que não se sabe o que fazer com esse pessoal. Os bastidores. Os bastidores. Porque falada tem um outro lado também, né? O que vocês falam para essas pessoas? Pergunta interessante. Marlene e Marisa respondem. Vou colocar o seguinte. A Marisa falou, todos nós falamos, nós estamos numa fase de adaptação. Então, eu acho que conforme os eventos forem, vamos dizer assim, tomando um determinado rumo, eles vão realocando os seus prestadores de serviços. Que, inclusive, tinha pensado, eu estava lendo esses dias, eu falei assim, nossa, acabei você não pensa. E aí, uma pessoa, um empresário da área de montadores de stand, ele disse que nesse período de pandemia, que ele não tinha nada para montar de feira, de evento, de nada, olha aonde ele foi parar. Montador de hospitais de campanha. Apareceu uma outra demanda para ele, que ele não precisou demitir os seus funcionários. Então, eu falo assim, nós não sabemos o que vai aparecer. Então, eu acho assim, conforme as pessoas forem retomando as suas atividades, direcionando o tipo de evento, o que pode, o que não pode. Olha, vai ter alimentos e bebidas, então, se vai ter alimentos e bebidas nesse evento, eu vou ter que trabalhar de tal forma. Então, são coisas que nós vamos aprender com o dia a dia. Hoje, eu não tenho uma resposta para você, mas, geralmente, se você fizer um congresso que tiver presencial, vai ter um café, vai ter alguma coisa, então você vai precisar de algum garçom, alguém com serviço de copa.
Então, como você vai colocar, isso vai ser montado, se vão ser os kitzinhos ou não, cada um tem o seu individual, para não precisar ter o serviço ali presencial. Então, isso vai, eu acho que só o dia a dia vai dizer para a gente como nós vamos sair, qual vai ser a melhor forma de você atender o público. Inclusive, na outra parte, lá que nós estávamos falando das festas, eu até esqueci de comentar essa. Aqui em São Paulo, no mês de agosto, tem a festa da Querupita. Este ano não teve a festa da Querupita, mas teve a festa da Querupita. Ela, como não teve, e teve. Eles fizeram os kitzinhos de comida, tinha um lugar, um site que você pedia e tal, e aí eles faziam as massas, aquilo que você pedia, fazia o kit e mandava entregar na tua casa da festa da Querupita. Então, a gente vai ter que aprender e vai ter que se adequando. Então, eu acho que é uma coisa muito importante, não só para alimentos e bebidas, mas para shows, para teatro, para tudo nós vamos ter que aprender. Inclusive, não sei se vocês viram, eu falo assim, para shows, domingo, no Domingão do Faustão, as bailarinas estavam todas de máscara. Então, é aprendizado. Nós vamos ter que nos adequar. Ó, vai ter apresentação musical, a banda vai tocar de máscara e o cantor só sem máscara. Vai ter tal coisa? Então, você vai tendo que adequar. Eu acho que hoje, se você perguntar, eu falo, não sei. Agora, na hora de fazer, olha, o que nós podemos? O que nós temos condições? Como nós podemos solucionar esse pedaço? Então, nós vamos ter que fazer as adequações. É um aprendizado e vai ser bem legal. A senhora falou sobre o carnaval, que tem preparativos, isso e aquilo. O meu marido está recluso lá em São Paulo, né? Então, ele disse que vira e mexe nos prédios vizinhos, o pessoal contrata um cover de alguma banda para tocar. Aí o pessoal vai para a sacada, os moradores vão para a sacada para dançar, acompanhando o show e todo mundo dançando. Olha, eu moro, o Mário Beira, sabe onde eu moro, aqui em São Paulo, na Rua Lisboa. Todo domingo passa um cara, que antigamente a gente chamava perua sonorizada, né? Que era um alto-falante fazendo propaganda, sabe o quê? Passa um sujeito tocando e cantando aqui todo domingo. É verdade. Então, são coisas que a gente vai aprender. Marisa, como é que você vê... Perdão, professor. Sim? Como é que você vê essa realocação de mão de obra daqueles que ficam nos bastidores e que preparam os eventos? Como é que você interpreta isso? A Marlene deu a contribuição dela, mas eu queria ouvir a sua também. Então, com certeza, alguns segmentos já estão sendo, né, extremamente prejudicados. Outros não. Né? Eu estava ouvindo até uma live do pessoal que faz cenografia e monta stand para eventos, eles não estão sentindo que vai apertar tanto o cerco, não. Porque, na verdade, mesmo no evento digital, tem que ter cenografia, tem que ter montagem. Pelo contrário, talvez até com muito mais elementos de apelo, mais interessante, com mais luzes, mais detalhes do que simplesmente presencial, porque só ele tem que ser extremamente chamativo. E vários outros segmentos também não serão tão prejudicados. Mas tem uma parte, principalmente aqueles prestadores de serviço, recepcionistas, os garçons, a parte de AB toda, será prejudicada, com certeza, porque eu vejo assim, cada um está na sua casa, pegando sua bebida e confraternizando junto. Mas não vai acontecer de todo mundo junto. Mesmo no híbrido, são pequenos grupos. E aí, eu só vejo assim, o que a Maria colocou, que seria o repensar na sua profissão, mas ele poderia estar investindo para que ele pudesse estar no mercado de uma forma diferente, mas
aproveitando a sua própria experiência, né? Experiência profissional. Eu passei uma resposta. Esse é um lado que eu agora fiquei assim, bastante perplexa, estou pensando nisso, mas, de qualquer forma, outras opções serão criadas. Eu acho que até a história, fecham-se algumas e outras acontecem, que também é uma questão cíclica que a gente vê a partir de décadas, a reconstrução, a instalação, a inovação, trazendo novas profissões mais pertinentes e necessárias ao mercado, e as outras realmente numa escala menor, vai se dissolvendo, vai se diluindo, ou vai sendo reaproveitada em outras funções. Acho que a pessoa tem que parar para pensar, né? É que nem os professores, por exemplo, né, Marlene? Você vê, a gente costuma, em sala de aula, falar com o aluno, trazer exercícios, fazer uma interatividade online, né? Online não, ao vivo, aí, de repente, todo mundo, os professores tiveram que se adaptar com aulas, está sendo muito difícil também, e os alunos também, nem todos têm computador, nem todos têm a mesma facilidade, estão passando dificuldade em poder aprender e seguir muitas aulas. Então, é um momento na área de educação muito sofrida também, e eu acho que na área de eventos também vai ter que ser feita uma reciclagem, uma revisão de funções em função da nova estrutura, né, funcional das empresas. Com certeza, isso é verdade. É uma verdade e é uma constatação. Né? Não se tem aí também, de imediato, e os restaurantes, né, Maia? A gente vê, eu moro também em Pinheiros, que nem a Marlene, somos vizinhas aí dentro, nós estamos no mesmo bairro. A Rua Pinheiros era lotada de restaurante, um atrás do outro. Sexta-feira e sábado você não entrava na rua. Hoje, você caminha tranquilamente, um restaurante aberto, 5 fechados, um aberto, 5 fechados. Por quê? Na medida que se colocou o distanciamento das mesas, não houve possibilidade, questão de um estudo de plano de negócio. Não há viabilidade econômica e financeira de um restaurante ficar aberto com 5 mesas, quando o seu custo operacional é maior do que poderiam ocupar aquelas 5 mesas. Fecha, não tem como. Né? Então, eu acho que não é só no setor de eventos, o setor de vias, né? Estão preparadas e com certificação. Hoje vão ter também, talvez, rever aí que vai ser esse processo para elas poderem estar atuando profissionalmente. Então, algumas profissões, elas ficarem, não seria prejudicada, mas elas vão requerer maior atenção e reatualização. Muito bom. Eu acho que estamos chegando ao final dessa excelente live. Eu quero agradecer a participação da professora Marise, professora doutora Marise Canton, e a professora Marlene, ambas com uma expertise excepcional na área de eventos e que nos demonstraram a elevada capacitação e competência naquilo que, no conteúdo das questões colocadas. Acho, portanto, que esta foi uma das melhores lives numa área que eu, pessoalmente, nunca fui muito próximo, a não ser como participador de eventos, mas eu quero congratulá-las, cumprimentá-las, agradecê-las pela bondade, pela disponibilidade em nos ajudar a disseminar esse conhecimento por setores do sistema de turismo. Eu, pessoalmente, tenho muitas dúvidas ainda. Veja que, neste novo tempo da hipermodernidade, as coisas, para ficar
especificamente na área do turismo, não entrar no comércio, na indústria, na área do turismo, nós, depois de há 10 anos, nós estamos falando da crise da Covid, mas esquecemos que há 10 anos foram implantadas plataformas de serviços e de reservas, as plataformas digitais. E elas hoje constituem o que eu chamo de infopólio, porque elas são um oligopólio, monopólio de todos esses serviços de reserva de hotel, de restaurantes, de reservas de bilhetes aéreos, de uma tal forma que a reserva por plataforma dos bilhetes aéreos provocou, conjuntamente com as reservas hoteleiras, daquilo que o ano passado nós debatíamos, que era o overtourism, ou seja, o turismo elevado ao seu mais alto grau em determinados destinos da Europa, principalmente como Veneza e outros que realmente sofreram essa superlotação. E está voltando a abrir Amsterdã, há 2 fins de semana passado, abriu e já a população se revoltou porque lotou totalmente todos os bares, restaurantes, etc. Então, gente, e o mais grave, para concluir, essas plataformas digitais, elas não têm um marco regulador que deveria ter da Organização Mundial de Turismo. Elas não têm, sobre elas não há nenhum imposto, elas não têm nenhuma contribuição fiscal para o Estado, portanto, não recolhem impostos, taxas, e, evidentemente, até agora, após 10 anos que elas já estão aí funcionando, não há um marco regulatório para essas plataformas. O único país que exigiu e cobra 0,6% por ano por serviço, 0,6% por mês, aliás, é a Inglaterra. Fora disso, nenhum outro país realmente tomou uma decisão séria. Lembrando que só os serviços de reserva entraram também na área de eventos, Marisa, você sabe disso, com plataformas digitais de organização de eventos, como a Eventbrite e tantas outras. Enfim, concluindo, eu queria dizer que fiz um texto sobre isso hoje, dizendo da importância, da urgência de que a Organização Mundial do Turismo, que no início até incentivou e muito essas plataformas, baixe um ato ou um marco regulatório de regulamentação dessas plataformas, porque elas estão crescendo. Veja o caso da plataforma do YouTube, não, da entrega de lives, como a iFood, que é hoje uma das maiores do mundo, a própria Airbnb, que foi comprando hotéis praticamente falidos nesse período. E então, realmente, é aquilo que eu tinha dito, nós estamos diante de um grande infopólio, e está na hora de realmente começar a nos preocuparmos com isso,
porque, ao mesmo tempo que essas plataformas facilitaram a vida de muitos, proporcionando tudo praticamente com esse objeto, que, né, obviamente, prejudicaram muita gente. Só no Brasil, quase 700 agências de viagem foram fechadas e houve um desemprego em massa. Com isso, eu quero concluir agradecendo a presença da Marisa e da Marlene, agradecendo a Gislaine, minha companheira de trabalho, e que realmente me dá a sustentação necessária para esses pronunciamentos e tentamos abranger todos os setores do segmento de turismo. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima oportunidade. Boa noite.